Vitor Pereira ou William, quem sai primeiro do Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola explico a situação de cada um deles. Bora falar também sobre o São Paulo, que perdeu em casa para o Flamengo e viu dois volantes brigarem dentro e fora do campo. Vou te contar também sobre o Palmeiras. Será que o Flamengo já é uma ameaça à liderança alviverde? Por falar em Flamengo, preciso te contar para quem foi o recado do Lázaro, que marcou gol e mandou um gesto de silêncio. Tem das últimas do mercado de transferências, a situação de Pedro Rocha. Onde é que vai jogar o Pedro Rocha? As últimas do mercado, além de uma série de outras novidades. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e com a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem Ronaldinho Gaúcho como seu embaixador. E a Smash sempre prepara muitos cupons e promoções para vocês. Estou mostrando na tela algumas das possibilidades para você ampliar sua chance de ganhar apostas. Por falar em apostas, nesse domingo tem 4 jogos da Série A com direito a Palmeiras, Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro em campo. Tem também jogos da Série B, campeonatos europeus. Na segunda-feira tem complemento de rodada com Curitiba e Santos e já dá também para apostar em Corinthians e Palmeiras, jogo marcado para o próximo fim de semana no Campeonato Brasileiro. Você não vai ficar fora dessa, né? Pega agora mesmo o link que eu vou deixar da Smash no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o nosso tradicional giro de notícias, repleto de informações importantes nesse domingo. Primeira delas, Endrick e Luiz Guilherme, as duas principais joias do Palmeiras, foram inscritos pelo Verdão no Campeonato Brasileiro. Essa inscrição se deu na sexta-feira. Endrick, inclusive, pode pintar, será? Nesse domingo no jogo contra o Goiás? O Endrick, caso estreie, vai bater alguns recordes. Isso porque nunca na história alviverde um atleta com 16 anos e poucos dias jogou de forma profissional pelo time alviverde. Quero contar que Oscar, meio atacante que tem tudo acertado com o Flamengo, quase embarcou com o time na noite desse sábado. O Flamengo jogou contra o São Paulo, venceu e embarcou em voo fretado de volta ao Rio. Ao longo do sábado, a programação previa a viagem do Oscar junto dos atletas. Ele já se mudaria para o Rio para iniciar a semana de treinos, mas o Flamengo optou na última hora por desistir desse movimento com medo de ferir ou de chatear os dirigentes do Xangai Port enquanto não chegar a documentação do time chinês. O Flamengo adota cautela. Seguindo com o giro de notícias, queria contar que a torcida do Botafogo vaiou não só o time, mas como o técnico Luiz Castro depois do empate em 1-1 contra o Ceará no Newton Santos nesse sábado. Botafogo saiu na frente, acabou levando o gol do empate e o torcedor não gostou. Já Luiz Castro, na entrevista coletiva, pediu mais reforços. Para fechar o giro de notícias, contar que Maicon, volante do Corinthians, vai ficar de fora por pelo menos um mês. Ele sofreu uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo e a previsão é de 30 dias de ausência dos campos. Com isso, a boa notícia é que o Corinthians pode acabar se livrando do risco de vê-lo negociado. O Maicon pertence ao Shakhtar. Eu havia contado para vocês dias atrás que clubes da Europa, entre eles o Benfica, tinham intenção de contratá-lo, talvez com a lesão. Esse movimento fique para a janela de dezembro. E para arrematar de vez, contar que o América Mineiro emplacou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A última vítima nesse sábado, o Juventude em Caxias do Sul, vitória do Coelho por 1-0. Com esses 9 pontos seguidos no Campeonato Brasileiro, o time pulou para o 9º lugar, à frente, por exemplo, do São Paulo. Uma das perguntas que eu mais recebo de vocês durante os programas do Nicola de segunda a sexta-feira é sobre o futuro de Pedro Rocha. Conversei antes de gravar esse vídeo com Hamilton Bernard, que é o empresário do atleta, para contar detalhes sobre o futuro dele. Que o Pedro não tem mais contrato de empréstimo com o Atlético Paranaense, isso não é novidade. O jogador tem vínculo com o Spartak Moscou até junho do ano que vem e já embarcou para Moscou para se reunir com o clube russo. Ele vai passar por exames médicos e assinar toda a documentação para rescisão do contrato de forma antecipada e amigável. O Spartak Moscou vai economizar alguns milhões de reais e o Pedro Rocha vai ter direito a uma antecipação daquilo que receberia ao longo dos 12 meses finais do contrato. O vínculo dele previa pagamentos de R$1 milhão por mês. Livre no mercado, Pedro voltará ao Brasil para definir seu futuro. Segundo Hamilton Bernard, Corinthians e São Paulo estão descartados apesar das várias especulações. Quando eu perguntei para o empresário sobre o Fortaleza, ele deu uma resposta bem evasiva, com um emoji do Faustão fazendo uma careta de... Enfim,
Tô atrás dessa história, assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês, mas os próximos passos estão bem claros. Primeiro, conseguir a rescisão de contrato no Spartak para depois anunciar o próximo clube do atacante. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que confirmou a sua ótima fase, vitória por 2-0 nesse sábado contra a Tombense no Mineirão. Os gols do Cruzeiro, Bruno Rodrigues e Daniel Júnior. Com a vitória, o Cruzeiro foi para 49 pontos, são 9 de vantagem para Bahia e Grêmio. 16 pontos de vantagem para o quinto colocado. O Bahia e o Grêmio dividem a segunda colocação. O Londrina, que é o quinto colocado, o primeiro time fora do G4, aparece 16 pontos atrás do Cruzeiro. Ou seja, a Raposa tem mais de 5 rodadas de conforto em relação aos seus principais perseguidores. 42.274 torcedores estiveram no Mineirão fazendo mais uma festa e com esse resultado o Cruzeiro manteve 99% de chances de acesso de acordo com os matemáticos. Você pode estar curioso sobre as chances dos outros times, o Bahia aparece com 79% de chances, o Grêmio com 89%, apesar de terem a mesma pontuação, o Grêmio é visto, especialmente pelo Tristão Garcia matemático, como um time com mais chances, isso por causa da tabela. O Vasco, que é o quarto colocado, tem 69% de chances, o Londrina em quinto 20% e o Tombense em sexto com 16% de chances. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que empatou com o Avaí na noite desse sábado, na ressacada. O Corinthians saiu atrás em cobrança de pênalti do Bissoli e a 13 minutos do fim o Balbuena empatou o jogo. Mais um resultado ruim de um Corinthians que só venceu um dos últimos 4 jogos e que vai correr o risco de ver o Palmeiras abrir mais vantagem nesse domingo. Se o Palmeiras vencer o Goiás, a diferença entre Corinthians e Palmeiras vai para 6 pontos. Nesse momento é de 3 pontos a favor do Verdão. A situação no Corinthians é bem delicada, especialmente para duas figuras, para o William e para o técnico Vitor Pereira. Quero começar falando sobre o William, que não esteve em campo. Depois da partida, o Vitor Pereira foi perguntado sobre a ausência do William e quiseram saber também se o William está triste, como foi noticiado pelo Vampeta ao longo da semana. O Vitor foi bem claro, como costuma ser, dizendo que não tem como dar essa resposta, que ele pode de fato estar triste por causa da família, pelas lesões, por não estar jogando com bastante frequência, mas que ele não poderia responder com exatidão. Ou seja, o Vitor Pereira não passou pano, não evitou problemas. Ele poderia dizer, não, o William está contente, vai continuar com a gente. Não foi essa a resposta. O William deve jogar na terça-feira, ou pelo menos ficar à disposição para o confronto contra o Flamengo, o jogo de volta da Libertadores da América. O Corinthians perdeu por 2-0 em casa. Depois desse confronto está prevista uma reunião entre dirigentes do Corinthians e os representantes do William. O Timão vai perguntar para o William se ele quer ou não continuar. Se a resposta foi que o William quer ir embora, o Corinthians não deve criar dificuldades para liberá-lo. O Timão assegura que não recebeu propostas, mas esse não é o maior dos problemas. O Kia Joropchian, que é o seu representante, tem portas abertas nos principais clubes ingleses. E para ele arranjar, por exemplo, uma proposta do Fulham é algo extremamente simples. Sobre o Vitor Pereira, por que eu disse no começo do vídeo que ele também pode deixar o Timão? Foram várias as notícias nos últimos dias, vazadas internamente por atletas ou representantes de atletas, demonstrando insatisfação dos jogadores para com o dia a dia do treino e trabalho do Vitor Pereira. Já reclamaram, por exemplo, da forma como ele treina com poucos coletivos, já reclamaram do fato dele não dar a escalação com alguma antecedência, já reclamaram das declarações que ele costuma dar depois dos jogos, enfim, está se criando um clima por parte dos jogadores contra o técnico português. Gustavo Mosquito, na saída do intervalo, quando o Corinthians perdia por 1-0, também voltou a reclamar sobre o esquema tático, dizendo que com 2 atacantes o time ficou meio perdido sem saber o que fazer. Na etapa final, o Vitor Pereira mudou, a entrada do Renato Augusto foi uma das melhorias do time e o Corinthians até teve oportunidades para sair com a vitória. Gostaria muito de saber a sua opinião. Como é que você vê a possibilidade de William e Vitor Pereira deixarem o Timão? Use o espaço para comentários para palpitar, beleza? Bora falar agora sobre a derrota no São Paulo, com direito à briga dentro e fora do campo. São Paulo recebeu o Flamengo, São Paulo com alguns reservas e o Flamengo com um time totalmente reserva. O Flamengo logo de cara abriu o placar com o Lázaro, o São Paulo pressionou especialmente no segundo tempo, criou oportunidades para empatar, mas em um dos últimos lances do jogo acabou levando 2-0 contra-ataque puxado e concluído pelo Gabigol. E foi justamente esse lance que causou a briga entre o volante Galopo, meio-campista Galopo, e o volante Pablo Maia. Só para você entender, o Pablo Maia tinha a bola na ponta direita, ele podia cruzar. Ele acabou tocando forte para o Rodriguinho, que tomou a decisão errada, perdeu a bola para o Arrascaeta, iniciou-se o contra-ataque, o Everton Ribeiro tocou para o Gabigol e saiu o gol do Flamengo.
Assim que saiu o gol, o Galopo, recém-chegado, foi reclamar com o Pablo Maia, pedindo que ele tivesse mais atenção, que era para ter cruzado a bola. Dessa maneira, o São Paulo poderia até ter buscado o gol de empate em vez de tomar o 2-0. Pablo Maia não gostou, reagiu e quase foi às vias de fato com o Galopo dentro de campo. A discussão seguiu até os vestiários e o Rogério Ceni contou na entrevista coletiva pós-jogo que precisou interceder dentro do vestiário para que a coisa desse uma acalmada. Perguntaram para ele se isso era normal e o Rogério tentou colocar panos quentes, dizendo que prefere que se discuta dentro e fora do campo do que ele tenha jogadores extremamente apáticos que aceitem a derrota. Eu nem acho que esse é o maior dos problemas, mas o torcedor do São Paulo nas redes sociais elegeu o Pablo Maia como culpado e decidiu que quem tem razão nessa história é o Galopo. Outra curiosidade, vários jogadores da base do São Paulo têm sido criticados por torcedores. Há a impressão de que eles saem do CT de Cotia, onde são muito bem tratados e extremamente mimados, e chegam ao CT do time principal se achando a última bolacha do pacote. São Paulo que não vive uma fase boa, São Paulo que vem no momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 6 jogos no Brasileiro são 4 empates e 2 derrotas. O time estacionou na metade da tabela com 27 pontos ganhos e agora vai olhar mais contra o rebaixamento do que por qualquer outra coisa. O que pode salvar a temporada do São Paulo são os mata-matas, a começar nessa quarta-feira, partida de volta contra o Ceará no Castelão, Copa do Brasil, ou melhor, Sul-Americana na semana seguinte contra o América na Copa do Brasil. O Tricolor venceu ambos por 1-0 como mandante, agora joga como visitante. O que o São Paulo vai fazer nesse resto de temporada? Quero saber a sua previsão, beleza? Bom, bora falar agora sobre Lázaro, jogador do Flamengo que comemorou seu gol contra o São Paulo fazendo um gesto, esse seguinte gesto de silêncio. Na hora, um monte de gente entendeu esse recado para o Rogério Ceni, que foi seu treinador nos tempos de Flamengo, e na época o Rogério fez tudo para que não escalasse o Lázaro. Disse que ele não estava preparado, que ele não tinha estrutura física, que não precisaria ser tão utilizado. Veio o Paulo Souza e acabou dando mais espaço para o Lázaro, o Dorival manteve esse espaço e o Lázaro se tornou um reserva extremamente importante. Depois da partida foram perguntar para o Lázaro se o recado era de fato para o Rogério. E o menino negou, ele não negou com toda a veemência, com toda a força do mundo, mas disse que já havia comemorado dessa maneira em outras oportunidades e que era algo que estava dentro dele. Enfim, deu uma bela de uma enrolada, aquele somebody love. De fato, com o Rogério Ceni, o Lázaro não teve tantas oportunidades como tem demonstrado. Muito bom jogador, mais um atleta da base que vai render muitos milhões de euros no futuro não muito distante. Antes de mudar de assunto, só mais um detalhezinho sobre Rogério Ceni e atletas do Flamengo. Enquanto treinador do rubro-negro, dizia-se que a relação dele com os jogadores era ruim, mas a jogar pelos cumprimentos antes da partida, tem muita gente que parece gostar dele dentro do Flamengo. Gabigol, Léo Pereira, Felipe Luiz. O abraço do Gabigol foi o mais demorado e o mais quente, o mais caloroso. Entre os atletas que deram esses abraços calorosos, não estava o Lázaro, que de fato parece ter ficado um pouquinho incomodado com seu ex-treinador. Bora falar agora sobre a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo com a vitória, a 7ª nos últimos 8 jogos, encostou na parte de cima da tabela. O Flamengo vai dormir de sábado para domingo na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. São 3 pontos atrás do Corinthians, que é o vice-líder, e 6 pontos atrás do Palmeiras. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos. Se vencer o Goiás, volta a ter 9 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Vantagem confortável, certo? Mais ou menos. O momento do Flamengo é muito bom. Falei para você sobre as 7 vitórias nos últimos 8 jogos, né? Se a gente ampliar um pouquinho essa discussão, nos últimos 13 jogos são 11 vitórias do Flamengo. Só empatou com o Atlético Paranaense e uma derrota para o Corinthians num gol contra do Rodinei. Ou seja, a fase do Flamengo é muito boa. Jogando com titulares ou com reservas, quase sempre o Flamengo sai de campo com os 3 pontos. E o retorno prevê para o Flamengo uma tabela extremamente favorável. O único dos grandes times que brigam na parte de cima da tabela que ele enfrenta como visitante é justamente o Palmeiras. Dá uma olhada nos jogos que o Fla faz fora de casa. Palmeiras, Goiás, Fortaleza, Cuiabá, América, Juventude e Curitiba. Exceto pelo Palmeiras, dá para dizer que o Flamengo é favorito em todos os outros e deve contar com a maior parte da torcida em vários desses jogos. A jogar pelo que tem feito em casa e esses confrontos fora de casa bem acessíveis, é natural imaginar que o Flamengo consiga um aproveitamento de pontos muito alto daqui até o fim da temporada. E para que o Palmeiras sustente a primeira colocação e garanta o título do Campeonato Brasileiro, Verdão também não pode mais tropeçar nem vacilar, começando pela partida contra o Goiás, com alguns desfalques,
mas o Palmeiras é bastante favorito para vencer no Allianz Parque. E você, quem vai ser campeão brasileiro? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra no final da tarde com a nossa tradicional live. Abraço, bom domingo!